Bem, agora eu vou falar algumas considerações sobre barra de axis, tá? Então, o que acontece? Para você estar aplicando barras, a pessoa tem que estar sem relógio, não pode estar com as pernas e braços cruzados, sempre checar isso. Uma outra coisa é a pessoa que você aplica barras e as crenças que você tem em comum com você e a pessoa, elas são eliminadas. Mesmo você aplicando barras, você também é tratado durante a sessão, mesmo você estando aplicando. Imagina então o potencial quando você trata alguém da sua família. Porque quando você trata alguém da sua família, você tem muitas crenças em comum com filhos, com pais, com irmãos. Então você é como se fosse uma sessão de barras que equivale por duas. Porque tem muitas crenças em comum, então você está liberando aquelas crenças com muito mais facilidade, tá? Então, é ótimo fazer na família, traz bastante consciência, tá? É super indicado você fazer. E a liberação, principalmente de bloqueios e medos, ela ocorre no dia a dia, que ela vai perceber essa mudança. Que é uma mudança que ela aceita, que ela pode aceitar ter ou não, né? Tudo são escolhas. E o que eu vejo de consideração assim, do que tem que falar de barras é que a pessoa ela perde o medo, tá? O que antes ela no piloto automático ela dizia não, agora ela pensa duas vezes antes de dizer não, ela se abre a uma nova possibilidade. E isso faz total diferença no dia a dia aos poucos. Isso mesmo. Isso faz total diferença, tá? Uma outra coisa que tem que observar não pode escutar mantra durante a sessão de barras. Televisão ligada não tem problema, tá? Porque o mantra, ele desliga os chips e implantes, e a sessão de barras, a gente quer os chips e implantes eles ativados para que sejam liberados durante a sessão. O que acontece durante uma sessão de barras? Você vai botar a mão na cabeça e no seu crânio tem todo um corpo energético representado, né, com os meridianos da acupuntura. Essas linhas energéticas estão todas representadas no crânio. Quando você estimula essas partes do crânio, você está estimulando o corpo inteiro, tá? Então você pode liberar crenças que estão alojadas no corpo inteiro. Como que essas crenças elas foram criadas? Através de experiências que você teve, através do seu dia a dia, vocês foram criando crenças. E essas crenças elas se tornam hábitos. Então você tem hábitos de estar respondendo automaticamente a determinadas situações. Quando você faz barras, você encosta o dedo no crânio, você cria uma possibilidade de uma nova sinapse neural. O que é sinapse neural? É uma ligação entre dois neurônios que dá uma resposta imediata sobre alguma coisa, né? Sobre as pessoas que nunca tentam algo novo. Então essa nova resposta ela vai criar uma nova forma de pensar. E isso vai se refletir numa nova atitude, num novo resultado. Então, pode ser que pessoas que decidiram fielmente que nunca teriam filhos, um belo dia decidem que querem engravidar. Ou então pessoas que decidiram que iam ser casadas a vida inteira, um belo dia decidem se separar. Então são coisas que você criou na sua vida achando que ia ser de tal forma e você pensa diferente. Só que isso pode ocorrer com uma sessão, com 3 sessões, com 10 sessões, não tem certo e errado. É o quanto que a pessoa se permite, tá? Tem pessoas que se permitem mais, outras se permitem menos. Mas o importante é trazer essa consciência, ela está sempre raciocinando sobre as atitudes, nunca está no piloto automático, e isso sim que traz essa consciência, essas novas possibilidades, tá bom? Agora o dedo, aquela criando conexões, espaços de vida aqui atrás, tá bom? Os pontos na cabeça, eles precisam estar, você tem que estar sentindo a mesma altura que você coloca uma mão, vai estar a outra, e você tem que sentir igual a energia nos 2 dedos, nas 2 mãos. E quando não sente, como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar as dimensões. O que é chamar as dimensões? É falar assim, ó, 6ª dimensão, 7ª dimensão, 8ª dimensão, 9ª dimensão, 10ª dimensão.
11ª dimensão, 12ª dimensão, 13ª dimensão, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Ela está sentindo de um lado, a sua mão está sentindo os pontos de um lado e do outro não está sentindo. Você pode também falar o enunciado aclarador para liberar algum bloqueio energético. É você falar certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Durante a sessão de barras, não fale com a pessoa que está recebendo para ela poder relaxar e liberar todas as sinapses neurais e ela ficar leve quando voltar, tá bom? Fale o enunciado aclarador primeiro, antes de começar, e depois, se você quiser fazer mais enunciados aclaradores no final, se sentir necessidade, você faça, tá? Outra coisa, você pode estar falando o enunciado aclarador sempre em silêncio, assim, baixinho, né? Não é legal você falar para a pessoa que está recebendo barras enunciado aclarador alto, porque aí a mente consciente dela vai querer explicação desse enunciado aclarador, e para ela não vai fazer sentido, e aí ela vai ficar assim, pô, isso não faz sentido, ela vai ficar no julgamento. Então você faz baixinho pra você não perder meia hora da sua vida explicando para ela o enunciado aclarador que não vai fazer sentido nenhum. Só quem vivencia a técnica que sabe o que é o enunciado aclarador e o poder dele, tá bom? Agora, derradeiro do envelhecimento. Isso. E aí você tem, né, cada ponto vai ter um tipo de conexão, um tipo de finalidade. Você fica nesse ponto até você parar de sentir ou formigar ou esquentar. Alguns pontos vão ficar mais tempo sendo desbloqueados do que outros, porque a gente tem, nossas crenças podem estar alojadas em algum determinado ponto da vida, tá? O que eu sugiro é que a área de crenças, né, aqui, ó, atrás da orelha, a barra de implantes, você demore mais tempo nela, que aqui é onde estão agora todas as suas crenças e limitações. E depois as próximas você vai sentindo para o corpo. Uma boa pergunta para você fazer durante o atendimento é você falar que contribuição eu posso ser para o nome da pessoa que você está atendendo e seu corpo. Faz essa pergunta, é uma boa pergunta, porque você pode ser uma contribuição para a pessoa e para o corpo dela. A gente falou que em barras, né, o corpo é uma entidade, você é uma e o corpo é outra. E o corpo é seu instrumento, como você sente, como você vive, tá? Então ele tem a capacidade ali de estar sendo seu termômetro, como você vivencia as suas experiências, tá bom? Então a gente traz a consciência do corpo, né? É sentir o leve e pesado, a ferramenta de leve e pesado no corpo, né? Você perguntar para o corpo o que se requer para ter mais energia, o que se requer para melhorar essa situação. É uma boa pergunta que você pode fazer para o seu corpo e você esperar o que vier de consciência, tá bom? E o que é mais legal na barra é que a pessoa não precisa acreditar na técnica. Então ela só precisa deitar e você faz o baixando barreiras. Porque quando você faz o baixando barreiras, qualquer objeção que a pessoa tem a respeito da técnica, a respeito do resultado, destrói as expectativas e frustrações antes pelo enunciado aclarador. Porque o que vier vai ser contribuição. Porque quando você cria uma expectativa, você pode criar uma frustração também. Então, na verdade, você pede para destruir, no início da sessão, qualquer expectativa sobre esse atendimento, e aí faz o enunciado aclarador, e aí o que vier é contribuição, tá? Agora, o que vai ocorrer de mudança com a pessoa vai se permitir a fazer algo novo, que ela decide, né? A gente só está trazendo consciência para esse corpo, consciência para esse ser de luz, que ele pode criar todas as mudanças que ele quiser na sua vida, né? Porque as religiões, né? A gente é muito criado ao nosso poder, a nossa força, não ser nele, não ser no corpo, ele ser
a nossa força, o nosso tá sempre fora, né? A gente reza pedindo para Deus nos ajudar, mas a gente não faz uma determinada atitude. Será que vai ter algum resultado isso? Né? A gente tem que trazer a consciência de que nós temos a força da mudança, nós somos empoderados, que a gente pode rezar sim, pedindo clareza do que fazer, mas a atitude física tem que ser nossa. Não adianta ter todas as técnicas energéticas do mundo e a gente não está mudando o nosso comportamento, não está criando uma nova possibilidade de criar a mudança. Então, as terapias são contributivas sim, elas têm aí 30%, 40% te ajudando, mas você, com sua contribuição de 60%, é imprescindível para criar essa mudança, para libertar de medos, de inseguranças, né? Essas emoções que nós somos tão reféns, a gente tem que aprender a lidar com essas inseguranças, com esses medos, e na verdade isso ocorre a partir do momento que você se desprende do eu não posso, de que sempre foi assim, sempre vai ser assim, de que eu não consigo criar a mudança, e aí você não criando a mudança, quando você está dizendo que você não consegue se desempoderando, né, você está criando aí, está empoderando quem? Você está trazendo poder para alguém que está fora de você. E aí você fica refém ou do seu marido, ou do seu relacionamento, ou de uma amiga abusiva, você fica refém de qualquer coisa, refém até do destino, né? Quando as pessoas ficam querendo saber do destino, querendo jogar cartas para ver qual vai ser o futuro, mas vocês podem criar o futuro de vocês diariamente. O que é mais importante é criar a consciência e ver o que vocês fazem diariamente para chegar no resultado que vocês estão almejando. Não existe meta inalcançável. O que existe são vocês que ainda não desenvolveram a habilidade correta para chegar nela. E dividindo essa meta em pequenas metas e você fazendo durante o dia um pouquinho para ficar mais próximo da meta final, do resultado final, você já está dando a sua contribuição e você vai chegar. Então, para você dizer que você não consegue algo, você tem que tentar 100% comprometido. E aí sim, você pode dizer que não conseguiu algo, né? E não pode ter ansiedade para conseguir o resultado. E sim, você tá 100% comprometido e entender que o processo tem um tempo.